Ai, só tô escutando a risada da Vanessa. É a minha irmã, ô. Olá, Ah, tá. pessoal. Ui, o Claudio chegou. Pode continuar conversando, não tem problema. Não. Pode, estavam falando mal de mim, então. Estavam falando mal de mim, né? Não, só coisa boa. Então é bom, então. Coisa boa é coisa boa. É só esperar um pouquinho, né? Porque nós marcamos 7h15 para dar tempo do pessoal participar, né? Quero ver se estão todos aí para. Vocês podem conversar, pode. Por enquanto eu estou vendo só a Eduarda, a Heloísa, a Milena. Ué, a Heloísa tem duas Heloísa Coan. Não, é porque eu tô usando o computador que é melhor de ouvir. Eu tô no celular, eu tô me mostrando em casa. Ah, tá. É porque por isso que parece duas vezes Heloísa. Ah, tá. Amanda e a Vanessa. Cadê, povo? Chega aí, vamos lá, vamos participar. Ih, meu celular não tá nem aqui. Celular. Ô, Vanessa, aparece aí. Aparece aí, Vanessa. Aparece aí, Amanda. Poxa. Tá todo mundo com vergonha, então eu também vou me esconder, ó. Também ninguém vai me ver mais. Tá, calma aí, pera. Vou me esconder também, daqui a pouco. Opa, chegou a Vanessa. Aê, Vanessa! Cadê a Amanda? Ô, Amanda, cadê você? Olha minha sobrinha. Oh, Sai daqui. bebezinho! De quem é esse bebezinho aí, Vanessa? Ela é minha irmã. Ah, então é teu sobrinho, então. Que legal. Sim. Sai, Oh, olha, eu pega, preciso pega. estudar. Que legal, Ai, que legal. Criança é uma coisa muito legal. Bum, 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 bum. Cap, é isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí se cuidando nessa pandemia aí? Quem é que está trabalhando? De vocês? Todas vocês? eu tô trabalhando. É? Quem mais está trabalhando? Opa, Amanda apareceu. Boa noite, Amanda. Oi, boa noite. O pessoal está aparecendo. Falta só a Bruna aparecer também. A nossa aula, assim que acabar a nossa aula aqui, eu vou entrar lá no Ava, vou botar as coisinhas todas lá, os textos, né? A tarefa é bem tranquila, eu queria que vocês façam uma pesquisa, mas é uma coisa bem tranquila, né?
sobre o sistema hematopoético que nós vamos falar hoje. Eu não fico quieto, você não quer. Ô, meu pai. Tá cheio de criança aí, Vanessa. É assim, né? Tá cheio de criancinha aí. Olha. Ah, a Bruna, aparece aí, Bruna. Tá escondida aí, Bruna. A Bruna não aparece, não tem câmera. Vou ativar a Bruna aqui, ó. Só tem o som da Bruna, não tem a presença da Bruna. Vou tentar conectar aqui, só um pouquinho. Vocês são 11, tem aqui 7, né? 8. Não, 8 se contar com a minha pessoa, são 7. Tá aqui, ó, a Eduarda, a Vanessa, a Heloísa, a Milena, a Amanda e a Bruna. Só tem 6, porque a Heloísa aparece 2 vezes. A Heloísa gosta tanto da aula que ela resolveu aparecer a irmã gêmea dela. Não, é porque o computador eu não consigo botar o vídeo. Vocês viram que as notas da prova e das atividades já estão lá, né? Ou não viram? Sim. Sim. Não. Ah, não viu? Então deixa para ver depois. Ainda não. Então deixa para ver depois. Tá. É por isso que vocês estavam falando de mim antes de eu entrar. Opa, chegou a Bruna também aí. É por isso que vocês estavam falando de mim antes de eu chegar, né? Só tiveram notas boas, graças a Deus. Graças a vocês. Vou começar daqui a 3 minutinhos. É um assunto bem tranquilo. Aí acabando aqui eu vou lá para o Aba, colocar a aula, colocar tudo. E... Deixa eu ver aqui. Trabalhando muito, Bruna? Bastante. É. Você trabalha onde? Você trabalha na Plazon, não é isso? Isso. Agora eu peguei férias essa semana. Eles vão dizer, né? Porque daí trabalha em casa, daí tem. Só modo de dizer mesmo. E a Vanessa, está trabalhando também, Vanessa? Tô, né? É a vida. Trabalhar é bom. Trabalhar é bom. É. Olha, aí chegou também mais uma aí. Deixa eu ver, não aparece o nome dela. Ainda não. Já temos já. Vai aparecer, não. Falta aí. Temos 7. 7. Faltam 4. Quem é que está faltando aí aparecer? Falta Falta a a Bruna. Pamela, Pamela, a Beatriz, a a Mágila. outra Eduarda e a. Vocês estão fazendo aula, está todo mundo dando aula nesse sistema, né? Sim. Aqui em casa, por exemplo, é um em cada cômodo, a minha filha num quarto assistindo aula, a minha esposa no quarto de estudo dando aula, e aí eu vim aqui para o quarto da minha filha aqui, instalei o computador no lugar do computador dela para poder dar aula. Vamos começar, é bem simples a aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre o sistema hematopoético, né? Sistema hematopoético, pode passar, filha, pode passar aí atrás, não tem problema. Vamos falar sobre o sistema hematopoético, né? Então, daqui a pouco eu vou estar disponibilizando tudo isso lá no Aba para vocês, tá? Depois que acabar a aula.
Estão conseguindo ver o meu slide aí? Sim, Sim. 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 Deixa eu fechar isso aqui, porque é nesse aqui. Não é esse aqui. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Só. Pronto, agora vai funcionar. Então vamos lá, né? Deixa eu só voltar lá para o primeiro slide. Quando a gente fala... Estão vendo o meu slide aí, pessoal? Então, Sim. quando a gente fala em sistema hematopoético, tá? A primeira coisa que vem na cabeça, né? O que é sistema hematopoético? O que é sangue? O que contém nele? Né? Então, é interessante a gente saber, né? Então, o sistema hematopoético ele consiste no sangue, nos locais onde o sangue é produzido. Né? Então, o que é importante a gente saber? O sangue é um órgão especializado, ele é composto de plasma e diversos tipos de células. O plasma é a porção líquida do sangue, tá? É composto de proteínas e fatores de coagulação. E só para a gente ter uma ideia, o volume de sangue em nós, seres humanos, equivale de 5 a 10% do nosso peso corporal. Quer dizer, em média, né, de 5 a 6 litros. Né? As mulheres acabam tendo menos sangue do que nós homens, porque vocês têm um ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, que aí faz com que vocês vão ter perda sanguínea, né? E isso acontece, né, mensalmente. Então, quais são as principais funções do sangue? Né? Ele serve como ligação entre os órgãos corporais, transporte de absorvido nos pulmões, transporte de nutrientes absorvidos no trato gastrointestinal até as células, né? Ele leva esses nutrientes absorvidos no trato gastrointestinal e leva até as células. Transporte desses resíduos metabólicos, né? Coisas que o nosso organismo não faz uso ou são o que sobra da digestão celular. E transporte de hormônios, anticorpos e outras substâncias. Então, o sistema hematopoético, né, o sangue em si, ele é transportado dentro do sistema cardiovascular, que foi uma aula que nós já vimos. Né? Então, a medula óssea, ela que faz a hematopoese. Eu só vou pedir para vocês desligarem o microfone aí, enquanto senão vai dar interferência aqui. Daí, o sistema hematopoético, né? A medula óssea, ela que é responsável pela hematopoese, né? O que é a hematopoese? A hematopoese nada mais é do que a formação das células
principalmente das células sanguíneas. A medula é um dos maiores órgãos do corpo, ela é altamente vascularizada, tá? E dentro dela encontram-se as células primitivas, também chamadas, né, são chamadas de células-tronco. Né? Essas células-tronco elas têm capacidade de, além das células de sangue, se transformar em outras células. Tá? E o que acontece? Na medida que nós vamos envelhecendo, né? O adulto envelhece, a proporção da medula ativa é gradualmente substituída por tecido adiposo. Então, conforme nós vamos envelhecendo, vai diminuindo essa quantidade, né, de medula óssea. Né? Então, como eu falei, essas células-tronco elas têm a capacidade de se dividir, se multiplicar, se autorreplicar, né, segurando um suprimento contínuo, né, durante todo o ciclo vital nosso. Então, quando nós estamos falando do sistema hematopoético, ele se transforma em células vermelhas, né? Ele vai se transformar em células vermelhas, né? Células brancas e as plaquetas. E daqui a pouco nós vamos estar falando a função de cada uma delas. Então, essas células multipotentes, né? Ou células do tecido fetal, né? Que se encontram também no cordão umbilical, ou células tronco adulto, tanto é que se tem várias experiências em transferência de célula-tronco de cordão umbilical, quer dizer, a mulher, quando tem a criança, ela pode congelar lá o cordão umbilical, né? E se ela precisar no futuro, ou o filho precisar no futuro, pode colher essas células do cordão umbilical. Mas é bem caro, tá? É bem caro, bem caro. Se você quiser armazenar isso para usar no futuro, ela é bem cara, é bem caro. Então, essas células pluripotentes são os blastocistos, né? Então, no cérebro, elas se transformam em células do cérebro, né? Nos neurônios. No coração, em músculo cardíaco. E na medula óssea, ela se transforma em células do sangue. Tá? Então, quando se fala em doação de medula, daqui a pouco eu vou estar falando mais na frente, não é uma coisa para todo mundo ficar assustado, não. É uma coisa bem simples. Hoje, com a tecnologia, se extrai sangue de uma pessoa e dali já se colhe as células-tronco. Tá bem, a evolução facilitou bastante. Bom, e o que é a hematopoese? Ela está relacionada à formação de células do sangue com o objetivo de repor de forma contínua o suprimento de células para as necessidades básicas do corpo. Né? O principal local onde acontece a hematopoese é na medula óssea. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu vou doar medula óssea, vão ter que funcionar minha coluna. Nada a ver, aquela ali é medula neural, tá? A medula óssea, né, se tiver uma necessidade muito grande, ou se colhe aqui do externo, tá? Ou aqui do quadril, né, do osso do quadril, mas é dada anestesia, a pessoa não sente nada. Né? Então, em crianças, todos os ossos do esqueleto eles estão envolvidos na hematopoese, tá? E à medida que a criança vai envelhecendo, a atividade na medula ela é limitada. Né? Vai se limitar a pelve, costelas, vértebras e externo. Tudo bem até aí, pessoal? Só me dá um joinha ali que eu estou vendo vocês ali. Só me dá valeu. Só me dá um joinha que eu estou vendo vocês ali. Estão me vendo aí ou estão vendo meu slide? Estão vendo o slide. Hein? Então,
Na medula óssea, né, quando ela é estimulada, as células-troncos dão início à diferenciação em células mieloides ou linfóides. As células linfóides vão produzir os linfócitos T e B, e as mieloides vão se diferenciar em células do sangue. Se vocês observarem aqui, ó, célula-tronco, né? Aí aqui, ó, elas vão se diferenciar nas células do tronco, e aqui elas vão se diferenciar nos linfóides, como eu acabei de falar agora. Tá? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: as células-tronco elas têm capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo. Mas no caso da medula óssea, elas só vão dar origem aos linfócitos e às células do sangue, né? A série vermelha, a série branca e as plaquetas. Daqui a pouco a gente vai estar falando a função de cada uma. Então, o sistema hematopoético, né? O componente celular do sangue, ele consiste em 3 tipos principais, né? Que são as hemácias, que são a série vermelha, os leucócitos, que são a série branca, e as plaquetas. Então, é o que nós vamos ver aqui, ó. Tipo de célula, né? As vermelhas, que são os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos, que são a série branca. Então, qual é a função do eritrócito? Carregar a hemoglobina para carregar o transporte gasoso, tá? Então, carregar a hemoglobina para fornecer oxigênio para os tecidos. Qual a função das plaquetas? Elas servem na coagulação sanguínea. Tá? O que é importante? A gente está falando sobre isso aí. É importante quando você receber futuramente um cliente de vocês lá no espaço que vocês vão atender, que vocês vão montar, né? É importante saber se a pessoa tem algum problema de saúde. Vai que faz um procedimento lá e a pessoa começa a sangrar e não para mais. Por isso que é importante saber se ela toma algum remédio anticoagulante, ou se ela tem algum problema. Então, as plaquetas estão relacionadas com a coagulação, tanto é que quando a gente se machuca, né? É machucado, começa a sair sangue, depois para de sair sangue, porque as plaquetas foram lá e coagularam o sangue. Se não existissem as plaquetas, a gente ia sangrar até morrer, né? Então, e o que são os leucócitos? Eles são divididos em neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos. Então, os neutrófilos, eles fazem a fagocitose na prevenção de infecção bacteriana. Os monócitos, eles vão fazer são fagocíticos, né, principalmente contra fungos. Os eosinófilos estão envolvidos nas reações alérgicas. Os basófilos são reações de hipersensibilidade. E os linfócitos são componentes do sistema imune, né, relacionados a essas células de defesa, né? São células de ataque, que são linfócitos T e B. Apesar de todas elas, todos os leucócitos são o exército de defesa, são as células de defesa do nosso organismo, né? Cada um tem uma função específica. Então, se o indivíduo tem um processo alérgico, quando ele for fazer um exame de sangue, vai aparecer mais eosinófilo e mais basófilo, né? Se for uma infecção bacteriana, vai aparecer mais neutrófilos, e assim, se for fungo, mais monócitos, e assim sucessivamente. Tá? Então, qual a composição do sangue? O plasma, que é a parte líquida, ele é responsável por 60% do sangue, e os outros 40% vão estar divididos entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né, que são os elementos figurados. E aqui vocês podem
está observando, né, que nós temos como se fosse uma lâmina do microscópio, né, mostrando aqui, né, o que é um basófilo, o que é um neutrófilo, o que é um monócito, o que é um linfócito, o plasma, a plaqueta, que são esses aqui, ó, essas redondinhas aqui vermelhinhas são as hemácias, né? Então, nós temos aí, depois nós vamos fazer algumas aulas, quando isso acabar, e eu espero que isso acabe o mais rápido possível, né? Aulas práticas, né? O objetivo é fazer só aulas práticas. Então, a gente vai ter oportunidade de estar visualizando, mas hoje, se você entrar na internet, né, existem sites que têm bem as células para você visualizar. Os eritrócitos, que são as células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, eles são representados basicamente pelas hemácias, tá? Que têm essa forma de disco, são os glóbulos vermelhos, que dentro se tem a hemoglobina. A hemoglobina ela vive dentro da hemácia, tá? Tem o ferro na estrutura, por isso que o nosso sangue tem essa cor avermelhada, por causa do ferro. E ele tem dois processos, duas formações M, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, numa estrutura dentro da hemácia, você tem dois M's, duas estruturas M's, né? E cada estrutura M carrega uma molécula de oxigênio, tá? A parte M, a estrutura M. Então, a principal função, né, da hemoglobina é o transporte gasoso, né, o transporte de oxigênio. Então, cada porção M é ligada a uma cadeia de hemoglobina que transporta uma molécula de oxigênio. Tá? Então, uma hemoglobina carrega mais do que uma molécula de oxigênio. Tudo bem até aí? Tá, né? Então, né, como eu falei, são células em forma de disco, consiste principalmente em hemoglobina, que constitui 95% da hemácia. No sangue total, normalmente contém 15 gramas de hemoglobina por 100 ml de sangue. E aí, como eu falei, a principal função dela é transporte de oxigênio. A eritropoese, né? O eritrócito maduro, ele é liberado dentro da circulação sobre a condição de eritropoese, né? É a forma como ele é liberado da medula óssea para a corrente sanguínea. A diferenciação da célula primitiva da medula em eritoblasto, ele é estimulado por um hormônio chamado eritropoetina, que é um hormônio produzido nos rins. E para a produção normal de eritrócitos, a medula também precisa de ferro, vitamina B12, ácido fólico, proteínas e outras substâncias. Por isso que, quando os primeiros 3 meses de uma gestação, né, o médico passa ácido fólico, né, para a gestante tomar, com o objetivo, né, de auxiliar na formação para que não tenha má formação. Por quê? Nessa relação, né, de gestação, a criança já está consumindo todas as reservas da mãe, então a mãe tem que se alimentar melhor, né, tem que repor algumas coisas, entre elas o ácido fólico, né, para a formação do organismo, para que não haja problema, né? Então,
grande parte do ferro presente no corpo, né, está na hemoglobina. Então, o ferro ele é armazenado no intestino, né, em forma de ferritina. Quando é necessário, ele é liberado no plasma, ligado à transferina, né, para a medula, e é incorporado aos eritrócitos. Então, o ácido fólico, a vitamina B12 são importantes na síntese lá de DNA, mas as deficiências no efeito de eritropoese. Então, o objetivo de estar repondo, né, numa gestante, ela tem que comer bastante ferro, ela tem que fazer reposição de ácido fólico, né, ter uma alimentação mais rica, justamente porque ela ali está formando um outro ser no seu organismo. Os leucócitos, né, são elementos de sangue envolvidos no sistema de defesa, né, sistema imunológico, protegendo o corpo contra a invasão de bactérias, né, e outros corpos estranhos. E eles são representados pelos eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos e os linfócitos. A principal função, né, como eu já havia falado dos neutrófilos, é a fagocitose. Então, eles iniciam a fagocitose, mas os neutrófilos eles têm uma vida curta, né? Os macrófagos são recrutados, constituindo uma fileira. Então, a partir do momento que você tem, como vocês vão ver no desenho abaixo aqui, ó, né? Eu tenho, no primeiro desenho aqui, que está com o número 1, deixa eu só afastar isso aqui. Eu tenho uma lesão, né? Provocado, uma lesão, como se fosse um corte na pele de vocês, né? Isso fica exposto. O que acontece? A gente tem os mediadores químicos, né, que são liberados no corpo, que estimulam, tá, a aumentar a circulação ali e levar essas células de defesa. Então,